De volta com o Band Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o advogado Daniel Rivas, ele que é especialista em direito tributário e participa na próxima quinta-feira em Natal do projeto Entre Amigos, o Direito Penal, um evento promovido pelo escritório Fabrício Feliciano Advogados. Doutor Daniel Rivas, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, doutora Ana Ruth, prazer estar aqui no seu programa e estou à sua disposição. Obrigada, doutor Daniel. E a gente começa falando, o senhor vai proferir uma palestra entrelaçando o direito penal com o direito tributário. Pois é, esse encontro ele é muito discutido, muito debatido, causa muita polêmica. Normalmente esses encontros acontecem quando um auditor fiscal ele detecta em tese alguns vícios ou alguns elementos de sonegação, de apropriação indébita nos autos de infração, que é o meio pelo qual há uma averiguação do cumprimento das normas tributárias. Ele detectando essas questões penais ou esses indícios, ele faz uma notificação ao Ministério Público, que normalmente nós chamamos de representações fiscais para fins penais, para que o Ministério Público, ao receber essas informações tributárias, averiguar se existem alguns indícios praticamente verificados anteriormente pelos auditores fiscais, tanto os federais quanto os estaduais e os municipais, para que seja promovida uma ação penal, caso ele faça uma investigação e detecte, ou ele abra um inquérito policial para averiguar novas provas, para verificar se existe ou não esses indícios, eles foram concretizados, ou ele pode arquivar, ele pode observar os fatos e pedir o arquivamento dessas representações. Doutor Daniel, o assunto que o senhor traz é extremamente palpitante porque, quer dizer, é a sonegação ou um ato na questão tributária, ou seja, na prestação de contas do cidadão com o governo, com a União ou com o Estado, que pode ser já uma ação penal, ou seja, prisão, doutor Daniel? Exatamente. Pode ocorrer uma prisão, inclusive, de 2 a 5 anos, a depender das qualificadoras ou não. E o grande desafio é exatamente a gente poder demonstrar numa ação penal a constituição do débito tributário. Ou seja, o senhor volta para a questão da discussão tributária. Isso é possível? Em alguns aspectos. Você não pode discutir, por exemplo, as questões da base de cálculo, que é a partir de onde você vai calcular o tributo, as suas alíquotas. Entretanto, se nós observarmos que houve uma questão, por exemplo, de arbitramento dos valores por ausência de algumas informações, seja por parte do contribuinte, seja por parte da pesquisa que foi feita, isso a gente leva para a ação penal como sendo uma dúvida. E no direito penal, a dúvida ela é pró o réu. Já no direito tributário, as presunções elas são aceitas. Então, o que nós fazemos é levar para a ação penal essas dúvidas que muitas vezes são mais benéficas aos réus nas ações penais. Doutor Daniel, o direito tributário é um tema extremamente árido e poucas pessoas sequer gostam de abordar. Mas, por outro lado, todos nós pagamos tributos e altos tributos. O senhor é especialista em direito tributário. Como é que o senhor vê esse distanciamento aparente do cidadão com o direito tributário, quando, na verdade, ele está... não é nem na nossa porta, está na nossa casa? Exatamente, ele está na nossa casa, no nosso dia a dia. Anualmente fazemos nossas declarações de imposto de renda. Quando você adquire um produto, você está pagando impostos incidentes no consumo, a sua renda ela é tributada. Então, muitas vezes o que eu acredito é a falta do conhecimento. A falta do conhecimento e a retribuição desses valores que são pagos pelos entes públicos. Nós pagamos nossos impostos, nós pagamos nossos tributos, mas nós não estamos verificando o retorno. Então, isso há uma dicotomia. Você observa que você paga, mas você não tem um retorno. Esse distanciamento entre o que é o pagar e o que é a retribuição dos tributos, ou seja, do retorno do pagamento dos tributos, faz com que o cidadão não entenda. Além, é claro, da grande quantidade de normas tributárias. Só para você ter uma noção, o município ele legisla, o Estado e a União. Então, são 3 entes
nós contarmos todos os municípios que existem no Estado brasileiro, eles têm o poder de legislar, claro, com algumas limitações. Então, é um universo de leis e normas a serem interpretadas que não são fáceis. Doutor Daniel Rivas, a figura do contador, normalmente a gente escuta sempre a história de que o empresário diz, eu fui prejudicado pelo contador. A responsabilidade na questão de uma ação tributária ou na questão de uma ação penal pode ser colocada sobre o contador ou é sobre o diretor da empresa? Esse é outro tema muito polêmico. A depender do que foi averiguado no inquérito policial ou na representações para fins fiscais, para fins penais, pode sim haver uma responsabilização do contador, certo? Então, para isso, tem que ser interpretado ou analisado a vontade, o dolo, o ânimo de ter feito aqueles erros. Às vezes são erros de interpretação. Então, o contador, ele leu a legislação tributária, que, como eu falei anteriormente, ela é vasta, ela é densa, ela é difícil, e interpretou de uma certa forma. Então, ele não pode, neste caso, ser responsabilizado por um equívoco. Então, demonstrada essas circunstâncias, há um afastamento dessa responsabilidade. Entretanto, caso seja verificado o dolo, a vontade, o ânimo de não querer efetivamente seguir as normas tributárias, aí sim ele poderá ser responsabilizado, no caso, criminalmente. E os diretores da empresa, eles seguem mais ou menos o mesmo raciocínio. Houve o pedido para que ele, contador, seguisse as normas equivocadamente ou não? Simplesmente ele terceirizou aquelas análises e acabou não tendo conhecimento. Nesse caso, não vejo porque ele tem uma certa responsabilidade, porque a responsabilidade não seria objetiva. Há necessidade dessa verificação da subjetividade, da vontade das pessoas, seja do diretor, seja do contador. Doutor Daniel, o senhor participa na próxima quinta-feira, depois de amanhã, de um evento chamado Entre Amigos do Direito Penal. O senhor vai falar sobre o quê, doutor Daniel? Esse foi um evento promovido pelo doutor Fabrício Feliciano, do Fabrício Feliciano Advogados, que a ideia é debatermos de uma forma informal, de acesso às pessoas, que as pessoas não se sintam tão presas àquela formalidade dos congressos. E lá nós vamos tratar exatamente dessa interligação do direito tributário com o direito penal, especificamente sobre a possibilidade de discutir na ação penal aspectos tributários, até porque nós sabemos que não são todos os aspectos que nós podemos discutir, mas qual seria esse limite, essa linha tênue entre a possibilidade de discutirmos questões tributárias ou não. Por isso que essa junção de um especialista da área tributária com um especialista da área penal, ela é muito salutar. Uma discussão vasta. Certamente. Doutor Daniel, então, quinta-feira, às 18h30? Isso, quinta-feira, às 18h30, no Tirol Business Center. Doutor Daniel Rivas, especialista em direito tributário. Alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada e sucesso no evento. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Daniel. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, vai lá no politicaemfoco.com, um site especializado